Ontem nós tivemos a terceira edição do GP dos Direitos Humanos e que, diferente dos anos anteriores, dessa vez acabou sendo bem mais tranquila do que o esperado. E põe espera nisso, porque graças a Mamãe Fia mais uma vez, a corrida meio que só acabou para valer lá para 1 da manhã, horário local. E o que você já espera também é ter a sua segunda-feira salva graças ao nosso resumo ludibriado. Agora, o que não dá mais para ficar esperando é para deixar o seu computador e o seu celular totalmente protegidos com a Kaspersky. A promoção da Semana do Consumidor foi estendida até o final desse mês e você vai poder proteger os seus dispositivos por 1 ano pagando menos de R$30. Para isso, é só você clicar no link aqui embaixo e usar o cupom de desconto lá no carrinho. E não, esse valor não é por mês não, é pelos 12 meses de uma vez só. Você vai pagar menos aí de R$ 2,50 por mês para ficar 100% despreocupado com qualquer ameaça contra o seu PC ou o seu celular. Então não perde tempo, porque é só até o final desse mês, beleza? Depois do passeio que os touros vermelhos deram no Bahrein, era difícil não imaginar que a história ia se repetir. Além disso, a gente teve 3 treinos com aquela que deve ser a nova Santíssima Trindade, reforçando também que a Aston Martin provavelmente não deve ser uma banda de um hit só. No Q1, Baldão acaba tocando o muro na última curva antes de abrir a volta e danifica a direção do carro. A equipe não tem tempo suficiente para consertar antes que ele dê outra volta e o quali dele acaba por ali mesmo. Mas ele não vai ser o último, porque Sargento Logan não consegue dar nenhuma volta rápida e de quebra ainda perde o controle do carro em uma das tentativas. Quem também teve seu momento Beyblade foram Nick de Vrido e Jovem Alonso. Ficaram pelo caminho além do Baldão os 2 ônibus da Cometa e também os 2 carros da Taurus Alpha. No Q2 foi quando a gente teve um fio de esperança de que talvez as coisas seriam diferentes nesse final de semana, quando ainda no início da sessão o carro do Peixoto tem o seu momento Ferrari e começa a querer se desmontar no meio da pista. Com isso, o holandês não consegue dar uma volta rápida e acaba ficando realmente em 15º. Os outros eliminados foram os 2 carros da Super Haas e da Alfa Romeo, que, bom, você sabe, né? Morreu. Chegamos ao Q3 sem o Peixonauta e com a briga pela pole ainda mais acirrada. Jovem Alonso começa sendo mais rápido, mas logo sendo superado por Leclerc. Só que o piloto monegasco precisava cumprir uma punição de 10 posições no dia seguinte, então meio que ele não ia entrar nessa conta. Aí, Chico Pires vem e acaba com a festa dos dois, marcando a volta mais rápida. Destaque para Oscar Piastri, que conseguiu levar o trator da McLaren para a 9ª posição, mas largando de 8º com a punição de Leclerc. No domingo, dia da corrida, o bolão de todos era um só. Em qual volta o Peixoto vai assumir a liderança, mesmo largando de 15º. As luzes se apagaram e Chico Pires já fica pelo caminho, com o Jovem Alonso assumindo a ponta já na primeira curva. Mas nem dá tempo de comemorar muito, porque antes mesmo dessa primeira volta acabar, a direção de prova já informa que o Alonso vai ser punido em 5 segundos por ter parado o carro errado no colchete ali do grid de largada. E essa punição aí ia render, hein? Mas depois a gente fala disso. Quem também se deu mal ainda na primeira volta foi Oscar Piastri, que acabou se enroscando com Pierre Gasly e levando a pior, tendo a asa dianteira danificada e precisando parar nos boxes para fazer a troca. Um carro da Aline prejudicando o Piastri, né? Já na volta 4, Chico Pires chega em Jovem Alonso e faz a ultrapassagem para reassumir a liderança da corrida. Quem também viu ultrapassando uma galera, além do Peixoto, é claro, que já tinha ganhado 5 posições, era Charles Leclerc, que largou em 12º por conta da punição. Primeiro passou o Gasly e depois Lewis Hamilton. Depois foi a vez do próprio Peixoto também ultrapassar ambos e mais alguns que tinham feito suas paradas, né? E aí, lá pela volta 18, quando o Peixoto já estava P4, só que sem ter feito ainda a sua parada, eis que a Aston Martin de mãozinha, realmente querendo copiar o carro dos touros vermelhos, que estavam copiando o carro da equipe do Pocotó, decide ir de Americanas.
e o piloto canadense acaba abandonando a prova. Agora, o bizarro nessa história é que ele tira o carro da pista e praticamente coloca na saída do guardrail. E ainda assim a direção de prova rapidamente chamou um safety car normal. Na hora foi muito estranho. Afinal de contas, esse negócio de companheiro do jovem Alonso chamar safety car em corrida de rua para ajudar o espanhol não é novo. Mas claramente não era o caso ontem. Quem acabou de verdade se dando muito bem foi obviamente o Peixonauta. Porque, como eu acabei de falar, ele não tinha feito a parada dele ainda. Então ele ia ter todo o tempo do mundo para fazer a sua parada e ainda voltar na quarta posição. Chico Pires foi para os boxes e o jovem Alonso também, sendo que o espanhol precisava pagar aqueles 5 segundos. A equipe esperou o tempo, fez a troca dos pneus e ele voltou ainda na segunda posição. A princípio, tudo certo, né? Será mesmo? Bom, depois a gente fala sobre isso, porque ainda durante o safety car, obviamente que a equipe do Pocotó dando grau não ia passar sem aprontar nada, né? Eis que o engenheiro do Leleque demora muito para avisar que ele tinha que continuar acelerando até o safety car. E o piloto Monegasco acaba sendo ultrapassado por Hamilton na saída dos boxes. Certas coisas nunca mudam, não é mesmo? Após a relargada, as duas Ferraris estavam sofrendo com o ritmo usando o pneu duro e Lewis Hamilton vai para cima de Comic Sainz e faz uma bela ultrapassagem, assumindo a 5ª posição. Depois foi a vez do Peixoto aproveitar que estava de borracha nova e agora com todo mundo ainda mais próximo, né? Para apenas algumas voltas depois fazer a ultrapassagem primeiro em Jorge Russo e depois em Jovem Alonso, para assumir a 2ª posição. Com ainda a segunda metade inteira da corrida pela frente, a missão do Peixoto era tentar tirar aproximadamente 5 segundos de vantagem que o seu companheiro Chico Pires tinha na liderança. O mexicano fazia a volta mais rápida e o holandês respondia imediatamente. A vantagem até caía, só que devagar, com os dois andando forte. Até que o Peixoto avisa para o engenheiro no rádio que o carro está fazendo uns barulhos estranhos e ele teme que o carro possa ir de Pocotó novamente. O engenheiro responde que não tem nenhum problema aparente e pede para ele continuar acelerando. Enquanto isso, o engenheiro do Chico, a princípio, fala que ele pode aliviar um pouco. Só que o mexicano, que desconfia até da própria sombra, rebate perguntando se o Peixoto também está tirando o pé. Sem ter essa certeza pelo lado da equipe, ele passa outro rádio depois perguntando se ele pode acelerar, agora com a confirmação do engenheiro de que ele pode pisar fundo. No final, vitória de Chico Pires, mais uma em pista de rua, para a alegria contagiante do Peixoto pai, que tem um carisma inigualável. Peixoto ficou em segundo e Jovem Alonso fechou o pódio, o seu 100º na categoria. Mas será que fechou mesmo? Bom, vamos logo explicar essa história toda aí, né? Você lembra que o Jovem Alonso tinha recebido 5 segundos por ter parado errado na largada, né? E que ele pagou essa punição na parada durante o safety car também. Beleza? Acontece que só 30 voltas depois dessa parada, no final da corrida, é que a direção de prova percebeu que o mecânico segurando o macaco de trás do carro estava encostando no carro de Jovem Alonso. Por isso, eles consideraram que a equipe não pagou a punição de 5 segundos adequadamente e deram outros 10 segundos adicionais. E como eles só perceberam isso no final da corrida, eles só chegaram à conclusão de punir de novo depois do pódio. Então o Jovem Alonso foi lá, subiu, recebeu o troféu, tomou champanhe, só depois é que foram tirar o troféu dele e deram na mão do Jorge Russo, que tinha terminado P4 e era o novo P3. E aí, enquanto o piloto inglês estava todo feliz e a Mercedes já estava pensando em agora manter esse desenho do caminhão por mais uns 3 anos, a Aston Martin decidiu recorrer da decisão. Eles mandaram um documento para a FIA dizendo que a punição não era válida, porque na regra diz que ninguém pode trabalhar no carro. Não fala especificamente sobre encostar. Para validar esse ponto, eles enviaram vários vídeos de outras equipes pagando a punição com um mecânico da frente
tendo o macaco já encostado no carro enquanto o tempo da punição acontecia. Ou seja, mais uma vez o regulamento da nossa querida mamãe FIA estava lá com as suas famosas brechas que as equipes, obviamente, vão encontrar cedo ou tarde. Acabou até servindo como um karma por eles terem sido tão incompetentes de levarem 30 voltas da corrida para perceberem o problema. A FIA acabou aceitando o recurso do recurso e devolveu o P3 para o jovem Alonso, que conseguiu a proeza de, no seu pódio de número 100 na categoria, ficar em P3 2 vezes. E Jorge Russo acabou ficando apenas com o troféu imaginário do P4 mesmo, porque tiveram que ir lá pegar o P3 de volta da mão dele. Rapidamente falando do resto do grid, Lewis Hamilton ficou P5, Comic Sainz P6, Leclerc P7, Ocon e Gasly da Aline P8 e P9 respectivamente, e MC Kevinho, como a gente falou, fechou o top 10. E Yuri Tsunami ficou mais uma vez em primeiro daquela galera que não ganha absolutamente nada, você sabe muito bem, 11º. Hulk ficou em 12º, Goiano Jô 13º, Nick de Vrido 14º, Oscar Pistache acabou em 15º, Sargento Loga 16º, Baldão, que também teve problemas no carro, ficou em 17º e Galochas com a sua Alfa morreu em 18º. Albão e seu busão tiveram problemas no freio descendo a Serra das Araras e acabou abandonando, assim como Mãozinha, que a gente já falou antes. E é isso, a Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas para o GP da Madruga lá na Austrália. E se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? A gente se vê numa próxima, um abração, valeu e fui!